Qual que é a principal diferença entre faca em aço inox e faca carbono? Faca em aço inox, ela tem diversas características que fazem com que ela seja muito útil na área da cutelaria. Uma das principais características dela é a própria proteção que ela tem. Quando a gente olha para um tipo de material, isso daqui a gente tem bastante em tecnologia dos materiais, a gente olha para o material, a gente sabe que tem um tipo de composição química aqui. Então é mais ou menos como se fosse uma receita de bolo. Tem a farinha, tem ovo, tem leite, tem azeite. Depende do que tu vai colocar ali. Tem algumas coisas que vão se transformar num bolo depois. Quando a gente está olhando para o aço inox, a gente tem 4 grandes grupos que a gente trabalha ali dentro deles. A ideia não é me estender muito nesse vídeo, mas dentro desses 4 grandes grupos, a gente utiliza muito para a parte da cutelaria, vamos dizer que é o terceiro grupo, que são o grupo dos martensíticos. Os martensíticos, dentro da categoria de aço inox, são um grupo que tem a martensita, que faz uma distinção entre eles. O que é essa distinção? Quando a gente vai para o grupo dos 400, que a gente vai chamar, a gente usa o aço inox 420. O aço inox 420 ele tem uma característica que é muito importante para a parte da cutelaria, que é o carbono. Por que o carbono ele é importante para a cutelaria? O carbono está diretamente relacionado à dureza da faca. Como assim está relacionado à dureza da faca? Quando a gente faz o tratamento térmico dela, a gente faz a têmpera visando a quantidade de carbono. Tecnicamente, quanto mais carbono eu tenho no meu material, mais duro vai ficar essa faca depois. É claro que depende do processo, depende do tipo de resfriamento que eu vou estar fazendo, o tipo de reverimento também que eu vou estar fazendo. Mas, tecnicamente, quanto mais carbono, mais duro fica essa faca. Beleza? Uma faca dura. E a dureza da faca me permite ter uma liberdade um pouco maior na geometria do fio. O que isso significa? Se eu tenho uma faca muito dura, eu posso fazer o ângulo do fio, o ângulo do gume mais fino. Fazendo o ângulo do fio mais fino, o gume mais agudo, ela vai cortar muito mais fácil. Muito mais fácil. Então ela vai dar um conforto muito grande, uma facilidade no corte. Isso aí são características vinculadas à dureza, que é vinculada ao carbono. Então, show de bola. Eu sei que esse material aqui ele é uma composição, é tipo uma receitinha. Então, por que a gente escolhe esse cara aqui na cutelaria? O aço inox 420, a receitinha dele é basicamente ferro, carbono, cromo. Tem também níquel, manganês, algumas outras coisas, depende da categoria de aço inox que a gente está utilizando. Mas esse cara aqui é ferro, carbono e cromo. Então, eu olho a faca, ela fica bonitona aqui, ela tá meio polida sempre, ela tá espelhada, parece que ela tá cromada. E é justamente isso, porque tem cromo na composição desse cara aqui. Por isso que ela fica com essa característica aqui. E essa característica do cromo me permite algo muito importante, que é uma proteção da faca. A faca em aço inox 420, esse material, o que acontece? Quando o cromo ele tem contato com oxigênio, ele oxida. Então, o cromo oxida. E a oxidação do cromo não é igual à oxidação do ferro, que é uma oxidação alaranjada escura. É uma oxidação invisível. Ou seja, essa peça aqui ela está toda oxidada, porque ela é inox 420. Só que essa oxidação eu não estou conseguindo ver. E essa oxidação aqui, ela protege a minha faca. Então, a oxidação ela acontece lá no átomo de carbono. Então, se eu tenho uma capa protegendo aqui por cima dele, a faca não vai enferrujar, ela não vai oxidar. Então, isso é uma característica bem importante. E a outra característica é o próprio carbono. Então, eu tenho uma faca, eu tenho um material que eu vou ter carbono, eu vou conseguir trabalhar a dureza nele, e ainda tem uma proteção nela, que é o próprio cromo. Então, é por isso que a gente utiliza tanto esse material aqui na área da cutelaria. Eu vou conseguir uma faca muito boa, vou conseguir uma faca leve, vou conseguir uma faca com um ângulo de fio muito bom, e eu vou conseguir com que essa faca tenha uma manutenção muito fácil. Já a faca de aço carbono que a gente trabalha, daí depende, né? O que a gente vai estar utilizando, 4140, 5160, 52100, que é bem comum, o pessoal chama na indústria de aço prata. A gente tem uma característica diferente. A gente vai ter uma receita um pouco maior, mas resumidamente tem mais coisa. Vai ser ferro, vai ser carbono, vai ser manganês, fósforo, algumas outras coisas. Mas o que a gente tem nesse cara? A gente tem o ferro, a gente tem o carbono, a gente tem o manganês e a gente vai ter uma quantidade de carbono maior. Então, sim, de uma faca em aço inox e uma faca carbono,
uma das principais diferenças é a dureza. Então é uma característica dela. Essa faca aqui ela é mais macia do que essa faca aqui, porque essa daqui é uma faca carbono. Então a faca carbono ela fica mais dura porque tem mais carbono, tendo mais carbono eu consigo fazer um tratamento térmico nela que vai extrair mais dureza. A unidade de medida da dureza que a gente tem algumas, né? Uma mais comum que a gente utiliza, que é boa de trabalhar rótulo. Então essa faca aqui ela vai chegar em torno de 53 a 54 rótulo, e essa daqui em carbono, 4140 e o 5160, ela pode chegar ali por 56 de dureza, mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos das duas, depende muito do processo, como tu está fazendo resfriamento e como que é o processo de reverimento dela depois. Então aí é a parte um pouquinho mais técnica. Dá para aprofundar mais. Em tecnologia dos materiais a gente sabe que tem muita coisa por trás disso e o porquê disso dá certo. Mas resumindo, vamos dizer que eu só quero escolher uma faca ali. O que isso significa? Se eu tenho essa faca aqui, eu trabalho com ela em mármore, eu trabalho ela no granito, ou eu trabalho numa tábua de vidro, eu vou trabalhando com essa faca, e o gume dessa faca, o gume é o fio dela, quando encostar algumas vezes no vidro, que é mais duro que ela, no mármore, no granito, esse gume ele vai entortar para o lado. Então vai entortar para o lado esquerdo ou vai entortar para o lado direito. Quando ele entortar, a faca vai parar de cortar. Isso é uma característica do aço inox 420. Eu vou trabalhar um pouco e o fio vai deitar. O que a gente pode fazer em relação a isso? Algo muito simples. Eu vou pegar a chaira, tô até sem a chaira aqui, eu tenho uma chaira aqui, ó. Eu vou pegar a chaira e eu vou passar nessa faca. Então vamos dizer que eu vou passar para um lado, vou passar para o outro. A gente não faz dessa maneira, mas para exemplificar. Então eu passo por esse lado. Se eu fizer com a técnica errada aqui, eu posso cortar meu dedo. Eu vou passar para cá. Quando eu passar a faca na chaira, eu vou colocar o fio no lugar de novo. Então o fio que tinha deitado, eu vou vir com a minha chaira, que é mais dura que a minha faca, e vou colocar ele na posição de novo, ele vai ficar retinho. Aí ela vai cortar tranquilamente de novo. E esse é o processo normal. Então uma característica do aço inox 420 é que o fio dele vai deitar com o tempo de uso. Não é eu vou cortar ali uma coxinha ali, ela já vai deitar. Não, não é assim. Ele tem uma boa resistência. Só que o que tem a contrapartida disso? Quando eu tiver que fazer a manutenção dele, vai ser muito fácil. Eu dou uma passada aqui e voltou. Tá tudo certo, eu posso trabalhar com ela de novo. Já a faca carbono, por ela ter uma dureza muito maior, esses 3 a mais na escala Rockwell ali dá uma baita diferença, tá? Então essa daqui em 53, 54, essa daqui em 56, 57 talvez. Depende se é 4140, 5160 ou 52100. Depende do que a gente está trabalhando. Essa daqui eu vou trabalhar na mesma tábua de vidro, no mármore, no granito. Vou trabalhar. E ela não vai deitar o fio com essa facilidade. Então eu vou trabalhar muito mais tempo, ela vai ter uma retenção de fio gigantesca. Então ela vai durar o fio dela aqui muito mais tempo. Só que, quando o fio dessa aqui deitar, vai ser muito mais difícil de puxar ele para o lugar com a chaira. E dependendo da chaira que eu estou utilizando, ela não vai ser adequada para esse tipo de faca. Porque a chaira ela precisa ter uma dureza maior do que a faca. E às vezes eu uso uma matéria-prima na faca que tem uma dureza maior que a chaira. Então vai ser muito difícil de só dar umas 2, 3 passadinhas que ela voltar. É claro que a gente pode estar sempre cuidando, né? De tempo em tempo dar uma chairadinha nela ali para não fazer o fio dobrar muito, mas às vezes se eu uso muito e dobrou o fio vai ser mais difícil. E às vezes a chaira não vai trazer, eu vou ter que ir para pedra de afiação. Então eu vou ter que fazer todo o processo de afiação, de desbaste, de acabamento e de polimento depois no fio, no gume dessa faca aqui. Então a principal diferença delas é isso daí. Essa daqui, o fio dela não segura tanto tempo, mas é muito fácil de voltar com ele. Por isso que a gente usa tanto ela na cutelaria. Muito bom esse material. Esse daqui, o fio dela dura muito mais tempo. Só que é mais difícil de arrumar ele, de fazer a manutenção. E essa daqui, ela oxida. Então, ela tem essa oxidação, essa pátina que vai acontecendo nela com o tempo, que a gente consegue controlar. Então, essa faca aqui, ó, ela vai ficando escura com o tempo. Então, com o tempo ela vai escurecendo, mas não é nada que seja prejudicial. É até algo bonito. Essa daqui é uma Brute Forge, ela tem até característica do laminado que ela saiu da siderurgia. Então é uma faca mais bonita, mais tradicionalista, uma faca um pouco mais campeira. Essa daqui já é uma faca que chama um pouco mais atenção por causa do cromo, ela fica um pouco mais brilhante, mais cromada, prateadinha aqui, né? Mas essa daqui ela vai ter a proteção que ela não vai oxidar.
É claro que se tu guardar ela molhada, se tu não cuidar nem um pouco dela, ela vai criar algumas manchas aqui, ó. E esse processo de proteção dela, como eu falei antes, é uma oxidação. Então ela tá toda oxidada aqui, eu não tô vendo, ela tem uma capa aqui. Isso daí a gente chama de camada passiva. Essa camada passiva, ela tá sobre todo o material. Se eu vier aqui com uma lixa 300, lixar ela aqui, ó, para riscar ela, molhar e deixar, amanhã eu vou vir aqui, essa faca vai estar toda enferrujada, porque eu vou ter tirado a proteção dela, e essa proteção ela não vai ter se recuperado por causa da água, do oxigênio que vai ter aqui, que vai estar gerando oxidação do carbono que está aqui no núcleo dela. Então essa faca, ela é muito boa de trabalhar, ela tem um fio bom, a manutenção dela é muito fácil e ela não oxida. Não como a carbono. É claro que esse material também oxida, tá? Vocês, como eu tô falando para vocês, isso daqui ele oxida, já o próprio cromo ele tem a oxidação dele. Ela pode manchar também, mas é muito melhor de trabalhar com ela nesse quesito. Então, na parte de manutenção, na parte que eu vou trabalhar com essa faca aqui, não vou me preocupar, vou fechar a gaveta, eu vou abrir a gaveta, vou tirar, ela vai estar igual essa aqui. Essa daqui é uma faca que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Então, cortei, passei um paninho ali. Cortei de novo, passei um paninho. Não é toda hora, assim, sabe? Mas eu evito deixar essa faca aqui úmida pelos cantos, porque eu sei que ela vai oxidar bem rápido. Isso daí é as principais diferenças de um ponto de vista mais técnico tratado sobre as facas. Isso daí tem um ponto bem comum que o pessoal pergunta, às vezes, qual que é o melhor aço? Aí isso daí é uma coisa que depende, né? Depende do que tu precisa, qual que é a característica que tu quer. Tu quer dureza, tu quer resistência, tu quer ductilidade, tenacidade, e daí vão ser características em relação à deformação ou à força elástica que ele tem. Então, eu vou torcer esse cara e ele vai voltar para o mesmo lugar sem estourar, sem quebrar. Então, tem várias coisas que eu preciso. Daí, na indústria, a gente vai decidindo. Na área da cutelaria, essas duas aqui são duas excelentes facas, excelentes. Então, eu vou considerar a parte da manutenção e vou considerar a parte da dureza. E a dureza está correlacionada com o fio, e o fio ele vai ter uma disposição muito mais interessante. Então, um fio muito mais agudo, ela vai cortar muito mais fácil. A gente tem esses dois modelos ali dentro da loja. Se tu der uma olhada ali, trocar uma ideia, já tem aquele botão ali embaixo para comprar pelo WhatsApp. Tu vai clicar ali, talvez tu vai falar comigo, vai falar com o Victor ou vai falar com alguém da equipe e a gente vai conseguir te passar todas as informações. Tem muita coisa legal por trás da parte da cutelaria. Essa parte do material é só uma dessas coisas. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Eu peço que se inscreva no canal, deixa o like aí que ajuda bastante. E principalmente, deixa um comentário aí. Deixa um comentário o que tu achou do vídeo, se tem alguma coisa que tu entendeu, que tu não entendeu, que a gente vai conseguindo melhorar com o tempo, a gente vai conseguindo trazer um conteúdo ainda mais interessante sobre a parte da cutelaria, que é algo extremamente interessante. Tem muita gente apaixonada por isso aí pelo mundo. Tá certo?